família. O que estará acontecendo com ela? Esta é a pergunta que nós nos propusemos a responder e tentaremos, na medida do possível, respondê-la com a apresentação de um trabalho feito na Faculdade das Assembleias de Deus, por ocasião de uma apresentação numa aula de Psicologia Geral. Usaremos esse trabalho acadêmico para tentar responder a seguinte pergunta. Repito-a. Família, o que estará acontecendo com ela? Já dizia o filósofo Franz Boas, nós devemos entender o indivíduo como vivendo em sua cultura e a cultura como vivida pelos indivíduos. Com base nesta frase de Franz Boas, nós podemos abordar o tema família no mundo pós-moderno, levando em conta certo relativismo, aliás, muito peculiar do mundo pós-moderno. Mas nós, como cristãos que somos, como devemos lidar com as coisas, com os assuntos, com os temas de tamanha importância como o tema família? Devemos ser ou adotar esse relativismo moderno, ou nós temos como cristãos um modelo indelével, um modelo inextricável, um modelo irrevogável a seguir, tanto moral, tanto espiritualmente. É o que nós vamos ver agora, ou tentaremos ver na medida do possível, creio que com muitas e muitas limitações e lacunas ainda a serem preenchidas, e também, claro, passível sempre de receber muitas críticas. Mas tentaremos responder à pergunta: família, o que está acontecendo com ela? E usaremos como livro base o livro Psicologias. Psicologias, uma introdução ao estudo de psicologia, livro da editora Saraiva, já em sua talvez 15ª, 16ª edição, talvez, de Ana Mercedes, Odair Furtado e Maria de Lourdes. Os dois primeiros são formados e docentes também na PUC de São Paulo, e Maria de Lourdes, docente da USP. Pois bem, tentemos então entender o conceito de família e a dinâmica ontem e hoje dentro da família. Mas antes, veja o que George Burns e outros pensadores disseram a respeito da família. George Burns diz assim: felicidade é ter uma família grande, carinhosa, amorosa, morando em outra cidade. Com muita ironia, é claro, é que George Burns diz uma concepção muito, aliás, muito engraçada, mas sem dúvida nenhuma contém um quê de verdade. Luiz Gasparetto já diz: a verdadeira família é aquela unida pelo espírito e não pelo sangue. É uma concepção espiritual de família. Aliás, como espírita que ele é. Platão, ele já dá uma hipervalorização à figura materna, quando diz: tenho irmãos, pai, mas não tenho mãe. Quem não tem mãe, não tem família. Rosana Gabriel, psicóloga, diz: adquirimos modelos em nossa infância e hoje nos comportamos como tais. Para mudar nosso comportamento amanhã, é preciso mudar nossos modelos hoje. Aristóteles diz: no Estado pode haver vários chefes. Na família só pode haver um. Francis Bacon diz: o amor da pátria começa na família. São frases para pensarmos, são concepções de família um pouco dessemelhantes. Mas, uma vez que já as ouvimos, já as lemos, podemos então entrar já com alguma ideia ou algumas ideias
pré-concebidas, ou seja, concebidas a priori, antes, portanto, de entrarmos no nosso estudo. Podemos então entrar no nosso estudo e gostaria de fazer inicialmente uma diferença entre conceito de modelo e o conceito de modo e o conceito de forma. Modelo, modo e forma. O modelo, segundo o livro, segundo os autores do livro Psicologias, o modelo tradicional de família, pai, mãe, prole, é usado para classificar todos os outros modos de organização familiar como desestruturados, desorganizados e problemáticos. É impossível não reconhecer a validação de outras formas de estrutura familiar. É só ver os estudos e reportagens feitas sobre o tema. Perceba como o livro, como os autores abordam a família tradicional, aquela composta por pais e filhos, pai, mãe, prole. Eles a chamam de modelo tradicional de família. E, para se referir a outras formas, a outros modos de organização familiar, eles não usam a palavra modelo, mas sim modos ou formas de estrutura familiar. Portanto, para nós é fundamental fazermos uma discrepância, uma diferença entre modelo, modo e forma. O que seria modelo? Modelo, por exemplo, modelo de aparência. Temos mulheres de antigamente, Idade Média, por exemplo, que possuíam um modelo de beleza um pouco diferente do modelo atual, mas, ainda assim, eram modelos a serem seguidos. Tanto é que, no caso da Idade Média, estas mulheres eram pintadas, inclusive pintadas nuas, e, na atualidade, onde não se pinta como antigamente, a pintura não tem o espaço que tem antigamente, mas as mulheres que perfilizam o padrão, o modelo de beleza mediatizado ou midiático, estas estão sempre estampadas nas capas de revistas, CDs ou cartazes de anúncio de filmes. Estão sempre na televisão, como uma vitrine, mas são modelos. Mas modos e formas de beleza, de aparência, diferem. Veja que você tem em cima 2 modos ou formas de estética, de aparência física, e embaixo, atualmente, 2 modos e formas de aparência física. Mas essas formas, estes modos de aparência física, não são o modelo, nem quando nos referimos a ontem e nem quando nos referimos a hoje. Vimos o modelo de ontem, o modelo de beleza de ontem. Comparamos com o modelo, com forma, com um modo de beleza diferente do modelo. Percebe-se que não é igual. E se compararmos o modelo de beleza atual com outros modos e formas de beleza ou de aparência, vemos também que não estes modos e formas, apesar de serem outros modos e formas, outras formas de beleza, outras formas de aparência, não são iguais, não estão equiparados ao modelo. Portanto, modos e formas não são modelos, ou o modelo, modos e formas sempre estarão abaixo, atrás do modelo, em termos de qualidade. O modelo é o padrão de qualidade ideal a ser seguido. Modo e forma não pressupõe e nunca pressuporá um modelo, uma forma, um padrão de qualidade a ser seguido. O modo e a forma sempre estará qualitativamente abaixo do modelo. Nunca alcançará qualitativamente o modelo. Pois bem, então deixemos modelos, modos e formas de lado. Qual é a conclusão que temos a respeito disso? Apesar de existirem modos e formas particulares de estética e beleza, somente um modelo é convencionado. Muitos podem ser aceitos, mas somente um é o modelo. Vemos
Por exemplo, no modelo de organização familiar de ontem, de há muito tempo atrás, esse modelo pai, mãe, prole. Na Bíblia, que é um livro, o livro dos livros da cultura ocidental, nós lemos já em Gênesis 2:24 o ideal de família deixado por Deus. Diz assim: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne, uma carne. Este é o modelo de organização familiar deixado por Deus. E conseguimos ver que este modelo logra êxito e vem logrando êxito ao longo dos séculos e séculos e séculos de forma inalterada. Claro que não foi sempre que existiu e não é sempre que é seguido e foi seguido este modelo. Veremos mais à frente, em tempo hábil, oportuno, que outras formas de família também existem e ou existiram. Mas vimos o modelo de organização familiar. Agora veremos modos e formas de organização familiar. Por exemplo, antigamente, há muito tempo atrás, ainda na Bíblia, vemos lá em Levítico 25, versículos 5 e 6, o seguinte texto: se morarem irmãos juntos e um deles morrer e não tiver filhos, a mulher do defunto não se casará com um homem estranho de fora. O irmão de seu marido estará com ela, recebê-la-á por mulher e fará a obrigação de um cunhado para com ela. O primogênito que ela lhe der sucederá o nome do irmão falecido, para que o nome deste não se apague de Israel. É a famosa lei do levirato. Levirato porque levir em latim significa cunhado, ou seja, a lei do cunhado, vamos colocar assim para que possamos entender melhor. O cunhado assumia as obrigações para não deixar a sua cunhada, desamparada. Era, na verdade, uma forma, um modo de se resolver uma situação adversa que o próprio Deus, segundo a crença judaica, chancelou, aprovou e orientou e estabeleceu. Vimos que em Gênesis 2, Deus estabelece um modelo, ou seja, é daquela forma que deveria ser a priori, mas não podendo ser sempre, em alguns casos, como no caso de uma mulher ficar viúva. Então, para se resolver este caso ímpar, este caso particular, Deus deixou que se fosse estabelecido este novo modo, esta nova forma de organização familiar. Mas fique bem claro, não é que Deus está criando um novo modelo. Veja que o modo ou essa forma de organização de Levítico 25, esta forma de organização familiar, é apenas para quando, nos casos em que uma mulher fica viúva e os irmãos moravam juntos, e quando um deles morre, no caso uma esposa dessa mulher, e não havendo filhos, porque o objetivo era perpetuar o nome do falecido, o nome da família, lembrando que a linhagem familiar era muito importante para aquele povo, naquela cultura, as descendências. Então, não é que o caso particular de Levítico 25, 5, 6, ou seja, a lei do levirato, não é que essa lei do levirato devesse valer para todos os outros casais, somente, porém, para aqueles casos específicos, determinados como no versículo 5 e 6 do capítulo 25. Agora, se você olhar para hoje, você vê que há o modelo, que continua sendo o modelo bíblico, pai, mãe, prole, que muitos e muitos movimentos, forças contrárias, movimento gaysista, certos movimentos políticos tentam, e claro, Satanás, que sempre está por trás, tentam modificar o modelo pai, mãe, prole, que é o modelo bíblico, e empurrar a goela abaixo da sociedade outro modo ou outros modos ou formas de organização familiar, e para que estes modos e formas tenham uma validade de modelo,
uma qualidade de modelo, mas sabemos que nunca estes novos modos e formas de organização familiar terão qualitativamente o status de modelo, pois o ideal continuará sendo o modelo bíblico, o modelo pai, mãe, prole, família patriarcal. Veremos isso mais à frente. Muitos podem ser os modos e as formas de estruturação da família, mas somente um foi e continua sendo o modelo. Bom, família é uma palavra que ela vem de uma raiz sânscrita, do sânscrito, que significa assentar, enraizar. E de fato a família é composta por aqueles personagens, por aqueles entes familiares que estão assentados, enraizados, localizados no mesmo ponto social, no mesmo espaço social, e têm relações sociais emblemáticas e de interdependência. Isto é família. Temos aí vários significados para o termo família. No dicionário podemos ter as seguintes designações. Primeiro, pessoas aparentadas que vivem, em geral, na mesma casa, particularmente o pai, a mãe e os filhos. Temos outros, eu destaquei aqui também o terceiro no dicionário que nós vimos, lá no Aurélio, da língua portuguesa, no novo dicionário Aurélio da língua portuguesa, havia cerca de 12 acepções. Eu peguei a de número 3 também, é bem interessante, diz assim, ascendência, linhagem, estirpe. E aí tem mais uma validade para certas culturas antigas, como eu falei aqui, a própria cultura judaica. O número 5 ali, por extensão de significado, de sentido, grupo de indivíduos que professam o mesmo credo, têm os mesmos interesses, a mesma profissão, são do mesmo lugar de origem, etc. Aí você já pode adaptar a outros espaços e grupos sociais, como igreja, por exemplo. Na sociologia, você tem comunidade constituída por um homem e uma mulher, unidos por laço matrimonial e pelos filhos nascidos dessa união. Na sociologia também você tem unidade espiritual constituída pelas gerações descendentes de um mesmo tronco e fundada, pois, na consanguinidade. Você vê um modelo de família, pai, mãe, prole, aliás, família bem numerosa. Para os autores do livro, família é uma instituição social. Logo, se é uma instituição social, a sociedade muda. Logo, os modos de organização familiar também mudam. Para o nosso grupo, família para o nosso grupo, lembrando que este trabalho foi apresentado em grupo. Estou aproveitando esta apresentação para explicar um pouco. Para nós, vamos colocar assim, família é uma instituição social estabelecida por Deus. A diferença entre nossa opinião, posso estender nossa opinião como sendo nossa opinião, opinião dos crentes, dos cristãos, e a opinião dos não cristãos, a diferença que existe é que a família, além de ser uma instituição social, ela também foi estabelecida por Deus. Pois bem, tipos de família. Temos, segundo L.H. Morgan, temos 5 tipos de família. Primeiro tipo, em ordem cronológica, é a família consanguínea. Família consanguínea, onde há o intercasamento de irmãos e irmãs. Vemos este modelo em Gênesis, quando, na ocasião da multiplicação dos seres vivos, dos homens, para povoar a terra, Adão, Eva e seus filhos. Ali há um intercasamento de irmãos e irmãs para que houvesse essa multiplicação dos seres humanos. Depois temos a família punaluana. Muito comum esta organização, esse modo, esse tipo de família, muito comum ainda na Idade Antiga, na Idade da Pedra. Segundo alguns cientistas, atribuem o período áureo desta constituição familiar ao período dos homens das cavernas, que a gente chama, o período antigo, pré-histórico.
Ali, neste período, neste modelo de família, a família Punaluana, cada irmã ou irmão casa com o marido ou a mulher da outra ou do outro, né? Passando o tempo, temos a família sindiasmática. Família sindiasmática. Na família sindiasmática, um homem casa-se com uma mulher, mas a infidelidade pode ser admitida. Isto vemos ainda hoje. Ainda hoje. Não há obrigação de ambos morarem juntos. Vemos também ainda hoje. Detalhe que chama atenção que mesmo nós vendo, né, tudo isto acontecer ainda hoje, não quer dizer que o que nós vemos seja o modelo aceito pela sociedade. A família sindiasmática tinha estas características, ou seja, o homem casava-se com uma mulher, mas podia ser infiel, e também não havia obrigação de morarem juntos numa residência, mas isto era o modelo a ser seguido. Diferentemente de hoje, que isto acontece esporadicamente, mas não é o modelo a ser seguido. E também na família sindiasmática, após um divórcio, a prole pertence somente à mãe. É uma característica bem diferente, bem peculiar. Na família patriarcal, o casamento de um homem com 2 ou mais mulheres, onde, no caso, temos como exemplo a família do rei Davi. É a família patriarcal típica da Bíblia, do Antigo Testamento. O homem casa com várias mulheres, mas todas moram na mesma residência. Eu até havia dito antes que o modelo atual é o modelo patriarcal. Não é, é a família monogâmica, que é a próxima e última. É a quinta família, o quinto tipo de família. Família monogâmica é o modelo tradicional ao qual já nos referimos. Casamento entre 2 pessoas com coabitação exclusiva. Então a diferença entre a família monogâmica e a família patriarcal é que a família patriarcal admite uma coabitação com várias mulheres. É uma poligamia. Já na família monogâmica há apenas uma coabitação, ou seja, apenas uma mulher. Não está aqui listada, propositalmente, outras formas de família, porque nós seguimos aqui essa listagem de Morgan, um estudioso. Mas existem outros modos, outros tipos de família. Por exemplo, falamos da família patriarcal, mas também há a família matriarcal. Aí já seria, em vez de uma poligamia, uma poliandria. Mas deixemos isso para uma outra hora. Pegamos um fragmento do texto do livro, na página 248, e lemos assim: vamos percebendo então que a família, como a conhecemos hoje, não é uma organização natural, nem uma determinação divina. Veja só os autores dizendo que não é uma organização natural, nem uma determinação divina. A organização familiar transforma-se no decorrer da história do homem. A família está inserida na base material da sociedade. Ou, dito de outro modo, as condições históricas e as mudanças sociais determinam a forma como a família irá se organizar para cumprir sua função social, ou seja, garantir a manutenção da propriedade e do status quo das classes superiores e a reprodução da força de trabalho, a procriação e a educação do futuro trabalhador das classes subalternas. Concordamos em parte, exceto com o que está envolto em vermelho, pois, como sendo cristãos, devemos crer, e de fato cremos, que a família é sim uma determinação, um estabelecimento, uma instituição divina, estabelecida por Deus, diferentemente do que creem os autores. A família é uma organização sociomaterial, mas também foi institucionalizada por Deus. Sendo a família monogâmica, é só ver o livro de Gênesis, o único modelo plausível à saúde social. Toda e qualquer força de contingência contrária a isto e que tenha por afã a garantia da propriedade privada
do status quo das classes superiores, a reprodução da força de trabalho ou qualquer outra coisa é anátema e ilegítima. Aplicação teórica. Na Bíblia, Jesus Cristo tem um casamento monogâmico com a igreja, o qual não admite a infidelidade, porque nenhum casamento monogâmico admite a infidelidade, e garante a posse hereditária de bens espirituais, assim como existe a garantia de posse dos bens dos pais aos filhos no modelo tradicional. A família e a primeira educação. Bom, sabemos que na família é o primeiro locus de interação social da criança. É lá que a criança aprende a dar os primeiros passos, a entender as primeiras coisas, a raciocinar os primeiros raciocínios. Aprende hábitos e costumes, direitos e deveres. É uma formação intelectual, mas também é uma formação prática, teórica, uma formação moral também. As instituições de ensino e os meios de comunicação de massa auxiliam as famílias no processo de educação e preparação sociopolítico, psíquico, cultural dos menores. E, historicamente, nos lares, a maior parte da educação é dada pela mulher. Problema: as instituições de ensino nem sempre são boas. Os meios de comunicação nem sempre comunicam um conteúdo adequado às crianças. E algumas mães estão usando quase todo o tempo com atividades ligadas ao emprego e à universidade. Este é o problema. Segundo o psicanalista francês Jacques Lacan, quando os demais grupos sociais disputam com a família a posição de papel primordial na transmissão da cultura, prevalece o poder da família como fundamental no desenvolvimento psíquico, seja na primeira educação, seja na repressão dos instintos e na aquisição da língua materna. Então, Jacques Lacan já valoriza aqui o papel preponderante, deveras salutar, deveras proeminente da família na pedagogia, na educação infantil. Ou seja, em outras palavras, Lacan está dizendo: quando houver dúvidas, quando houver disputas, quando houver riscos, não pode haver dúvidas, não se pode tergiversar. O governo, o Estado não pode tergiversar, deve delegar, deve permitir que a família escolha a forma melhor de educar a criança. Claro que há programas, há o papel do Estado na educação da criança, mas há certas coisas, certos pontos nevrálgicos, muito importantes, que o Estado não pode passar à frente do papel, tomar o papel pedagógico da família. E eu ouso a dizer, não só da família, porque outras instituições, no caso, vou ficar apenas com uma, a igreja, ela também possui um papel preponderante para educar, para ocupar certas lacunas pedagógicas, morais da educação, da formação infantil. Por exemplo, durante séculos e séculos, coube à igreja, coube à família, a educação, o ensino de princípios morais, éticos, religiosos, que nortearam deveras, o rumo, o curso da humanidade. E hoje, no mundo pós-moderno, o que vemos? Vemos o Estado tentando tomar a frente, se outorgar a si e somente a si o direito, o papel, o dever de dizer o que nós devemos falar, ensinar e prescrever, proibir, permitir aos nossos filhos. Quando o Estado toma a frente, bypassa a igreja, bypassa a opinião dos pais, toma a frente e insere nas escolas uma cartilha homossexual, quando o Estado ele aprova leis como a da permissão para abortar, do incentivo ao aborto, ao uso da camisinha, quando o Estado ele bypassa
os princípios judaico-cristãos que sempre nortearam a nossa sociedade ocidental, e prescreve, permite, incentiva uma série de N projetos, dezenas e até centenas de projetos que procuram homossexualizar a sociedade, torná-la promíscua, acabar com a família, acabar com o seio familiar, acabar com o antagonismo muito saudável entre o homem e a mulher perante a criança, que acaba formando e formatando a sexualidade, o gosto e o comportamento sexual infantil, e muitas outras coisas que visam a destruir a família. Quando o Estado faz isso, ele está bypassando, ele está infringindo, ele está adulterando uma prerrogativa, um papel que cabe à família e à igreja. Historicamente, é só ver na história. E quando o Estado faz isso, ele o faz, em última instância, em última análise, sob a ordem, sob os cuidados de Satanás. Segundo a Bíblia, não sou eu que digo. Bom, temos aí uma charge que explora de modo irônico, engraçado, essa questão dos pais muito ausentes de casa, né? E mostrando que faz falta a presença dos pais em casa. E esta outra charge mostra também de forma engraçada justamente o papel dos pais como cobradores de melhores notas, né, como tutores da educação dos seus filhos, e exigindo que eles melhorem e sejam alguém na vida, né, e os filhos obedecendo aos mais velhos. No lado direito, na atualidade, você já vê as crianças dominando os seus pais. Você vê ali um garotinho feliz da vida porque os pais, ao invés de cobrarem dele uma boa nota na escola, vão cobrar da professora que dê uma boa nota para ele. Repressão do desejo e aquisição da linguagem. Bom, a criança, nós sabemos, segundo Jean Piaget, ela possui 4 estágios de desenvolvimento cognitivo. O primeiro deles, é o estágio sensório-motor. Depois temos até os 2 anos, depois dos 2 anos até os 7 você tem o estágio pré-operatório. Depois você tem o operatório concreto, depois o operatório formal. Você tem 4 estágios. Nesse estágio sensório-motor, ou seja, o bebezinho, para ele não existe a sua identidade egóica, ou seja, a sua identidade de eu. Ela também não enxerga a identidade vicária, ou seja, a identidade do outro. O que ela vê, o que ela enxerga, o que ela sente? Ela sente a mãe como sendo parte dela mesma. A mãe é o centro do universo. A mãe é o único universo que existe. E nesse período, segundo Freud, é importantíssimo que haja um antagonismo entre o papel masculino e o papel feminino. Sabemos que, no caso, por exemplo, de uma família composta por pai, mãe e um filho, é importante que o pai mostre ao seu neném que a mamãe não é do neném, a mamãe é do papai. Ele rivaliza com esta criança e castra o desejo sexual daquela criança pela mãe. Mais tarde, este desejo adormecido virá na puberdade e aquela criança terá desenvolvida a sua dinâmica sexual, o seu apetite sexual de modo salutar, de modo saudável. E aquele menininho gostará de menina. Quando isto não acontece, ou porque houve um divórcio, ou porque a mãe fez uma caveira do pai, fez uma imagem do pai, houve muitas brigas e a mãe também não soube castrar este desejo, não houve uma outra pessoa da família que também castrasse esse desejo, então aquele menino é um potencial
futuro homossexual. A diferenciação do ego, magistralmente descrita por Freud em A Psicologia de Massa e Análise do Ego, é um processo em que, ao princípio do prazer, que rege o funcionamento psíquico, interpola-se o princípio da realidade, isto é, surgem os limites impostos pela realidade. É o que eu acabei de falar. O princípio do prazer da criança é o quê? É desejar o seio, o bico do seio da mãe, o mamilo. É ali, aquele princípio, aquela pulsão sexual. Mas existe a realidade, ou seja, um princípio da realidade. E qual é a realidade? A realidade é que o papai é que manda, o papai é que consegue possuir a mamãe. Eu não consigo, pois sou mais fraco. Então surgem os limites impostos pela realidade. Mas são bons, os limites são bons. Assim, a satisfação para ser obtida deve ser postergada. Eu quero uma coisa, eu quero satisfazer um desejo, mas tenho inevitavelmente que postergar, que esperar para satisfazê-lo. E, às vezes, substituir por outro objeto de satisfação. Ao invés do bico do seio, aparece uma chupeta, que é muito estranho, aparentemente. Na verdade, a criança, quando nasce, Deus não fez chupeta. Você não tem um pé de chupeta. Você pega uma chupeta na árvore e dá para a criança. Né? A criança não sai do útero com uma chupeta anexa, num cordão pendurado. Nós criamos, inventamos um objeto e demos o nome de chupeta. Mas não existia chupeta. O que existia, e existe, e continuará a existir, é o bico do seio da mãe, o mamilo. Aquela é a chupeta natural. Só que não é possível, ou não se deseja estar o tempo todo com o peito disponível para ser sugado o tempo todo. Então o que o homem fez foi criar um objeto que pudesse substituir, ser o sucedâneo, o substituto do mamilo, que é a chupeta. Então há um deslocamento, ou seja, eu desejo o peito, mas como eu não posso ter o peito, eu me satisfaço com o que tenho, ou seja, esta chupeta. Ou, com frequência, ocorrem as primeiras vivências de frustração, de não satisfação. Porque às vezes eu não tenho o peito, me frustro, às vezes eu não tenho nem a chupeta também, me frustro, não satisfaço aquele desejo. Então o ser humano já nos primeiros meses de vida, ele já tem que lidar, ele já tem que receber certas doses de frustração, de insatisfação. A frustração marca a experiência humana desde o nascimento e é algo constitutivo da humanidade de todos nós. Eu quero transar com uma mulher, não consigo, pois eu não tenho a mulher do meu lado, ou por algum outro motivo sou feio demais, ou por um outro motivo sou introvertido demais, ou por qualquer outro motivo, enfim, não tenho idade para possuir aquela mulher está em outro estado, aquela mulher está longe daqui, não está perto, não posso ter aquela mulher. O que eu faço? Já que eu não posso transar com aquela mulher, eu masturbo-me, eu pratico a autoestimulação. Isso é basicamente, ou possui basicamente, o mesmo princípio do que eu acabei de falar com relação ao mamilo e a criança e a chupeta. Basicamente é a mesma coisa. Pois bem, o homem não é senhor de sua mente, ou seja, não reinamos sobre nossas vontades, e sim somos passivos aos conflitos em nosso subconsciente, uma vez que os resultados de tais conflitos resultam em nosso comportamento. É importante considerar o poder que a família tem no controle da conduta da criança, pois ela depende da mesma para sua sobrevivência física e psíquica. Sem a repressão dos desejos, não poderíamos ter sociedade e ética. Com a excessiva repressão dos desejos, podemos ter a destruição da ética e depois da sociedade. Ou seja, nas igrejas, o que acontece muito? Há uma excessiva repressão dos desejos.
o que o pastor, o que os líderes religiosos, padres, pastores, devem fazer. Eu digo igreja porque é lá onde geralmente tem, é o lugar típico, por excelência, do ensino, do ensinamento de moral cristã, que diz que não pode isso, não pode aquilo outro. Então, esta moral cristã, que diz que não pode isto, não pode aquilo outro, ela deve ser ensinada com cautela. Por quê? Porque ensinada sem sabedoria, ela chegará ao intelecto, à mente da pessoa, como uma excessiva repressão de desejos. E todo ser humano que recebe uma excessiva, que tem que receber, que tem que castrar, que impedir assazmente a realização, a satisfação de seus desejos, ele pode se acabar tornando um neurótico. Em termos sociais, em sociologia, temos a destruição da ética e depois da sociedade. Por quê? Não pode nada. Não pode beijar na boca, não pode transar antes do casamento, não pode falar palavrão, não pode fazer isso, não pode roubar, não pode pegar a coisa do próximo, não pode. Como não pode nada, e eu sou uma pessoa falha, uma pessoa pecadora, e vejo que não consigo cumprir todos os mandamentos, logo canso de tentar cumprir todos os mandamentos, pois eu não consigo, e desisto e me entrego à perdição. É o chamado desviado da igreja. Porque ele tentou seguir à risca os princípios morais prescritos pela igreja. Não consegue. Ele vê então que jamais conseguirá, pois já tentou N vezes. O que ele faz? Sai da igreja. Então a igreja tem que trabalhar isso de uma forma a não perder seus membros. Nem podemos ser radicais, deixando que tudo aconteça e aceite todas as pessoas nas igrejas de qualquer jeito e assumindo cargos ministeriais de qualquer forma. Muitos pastores, líderes, até mesmo membros que fazem um monte de coisas erradas e a gente faz vista grossa, finge que não vê e permite, às vezes até incentiva, e nem também no extremo oposto incentiva a excessiva repressão dos desejos. Temos igrejas hoje, como a Deus e Amor, como outras pentecostais, que são excessivamente repressoras. E temos aquelas que são excessivamente liberais. Nenhum, nem outro. O certo é o pastor, a equipe de liderança, estudar um pouco de psicologia, um pouco de pedagogia e tentar levar mais ou menos de modo equilibrado esta querela. Muito bem, a aquisição da linguagem. Na fase anterior à aquisição da linguagem, os impulsos estão livres e o inconsciente prepondera. É no contato com a realidade que se dá principalmente através da linguagem e pela compreensão dos mecanismos que a regulam, que a criança vai discriminando o seu desejo e o que é ou não permitido satisfazer. Então, é através da linguagem. A linguagem é o instrumento privilegiado que possibilita a compreensão dessa realidade. A família, como o primeiro grupo de pertencimento do indivíduo, é, por excelência em nossa sociedade, o espaço em que este aprendizado ocorre, embora possa ocorrer também em qualquer grupo humano do qual participe em seus primeiros anos de vida. Outro problema que quero tratar aqui é um problema das mães solteiras. Segundo estudos, a ausência da figura paterna pode acarretar danos psicológicos à criança, mormente logo após a primeira infância. Nós vimos que também um desses danos pode ser, possivelmente, a homossexualidade. Abro um parêntese para explicar as 4 causas, ou vou colocar até 5 causas de homossexualismo, as 5 causas de homossexualismo, sendo que o certo seriam 4 causas, mas vou cindir uma dessas 4 causas em 2, mas ambas podem ser consideradas da mesma natureza. Pois bem, primeira causa da homossexualidade, a homossexualidade que é inata, que nasce com a pessoa e tem uma explicação fisiológica. Mas você está dizendo então que é possível uma pessoa nascer homossexual? Sim, é possível. Porém, não é determinação genética. Não há
nunca houve e nem nunca haverá uma determinação genética para que haja um homossexual, e sim uma disfunção psicológica. Explico. Disfunção psicológica. Como assim? O indivíduo, ele nasce com hormônios, com substâncias, com humores que circulam em seu corpo, que são secretadas por glândulas diversas. Alguns desses hormônios são responsáveis pela libido, pelo apetite sexual no indivíduo. Nos homens, você tem, em quantidade muito maior, hormônios masculinos do que femininos. Nas mulheres, de outro modo, temos uma produção, uma secreção maior de hormônios femininos do que masculinos. Ou seja, o oposto. Logo, o desejo, o apetite sexual no homem é por mulher. Logo, na mulher, o desejo, o apetite sexual dá preferência, tende ao homem, ao desejo pelo homem. O que nós chamamos, em uma palavra, de heterossexualismo. Ou seja, o que é desde sempre tido como normal na sociedade. Pois bem, só que assim como é possível uma pessoa nascer diabética, uma pessoa nascer cardíaca, uma pessoa nascer com 6 dedos, uma pessoa nascer com 4 dedos, uma pessoa nascer com problemas nas vistas, uma pessoa nascer com mais ou menos hormônios de diversas áreas, de diversas glândulas, é possível também que uma pessoa nasça, no caso de um homem, menino, nasça com uma quantidade de hormônio feminino maior do que deveria, ou uma quantidade de hormônio masculino menor do que deveria. Quando isto ocorre, é possível que se desenvolva ali, no apetite sexual daquela criança que cresce, o desejo por menino, ou seja, o que nós chamamos de homossexualismo ou homossexualidade. Pois bem, neste caso, há uma solução, há uma cura, pois temos uma disfunção psicológica, e disfunções psicológicas, doenças psicológicas, têm tratamento. O que o movimento gaysista quer colocar na mente das pessoas é que não é uma disfunção sexual, é uma determinação genética. Não uma disfunção psicológica, é uma determinação genética. Se aceitarmos que é uma determinação genética, teremos que exigir as provas laboratoriais, científicas disso. E não há, nunca houve e nem nunca haverá, pois temos cromossomos X e Y. O X, quando se une ao X, é homem. O X, quando se une ao Y, é mulher. Não existe um Y que se une a um outro Y, que seria, então, a ordem cromossômica pária do homossexual. Não existe. E nem nunca existirá. Mas eles querem empurrar a goela abaixo que existe uma diferença e que esta diferença é justamente determinada pela genética. Mas não é determinação genética, e sim problema fisiológico. No caso, nesse primeiro caso, é um problema, uma disfunção fisiológica inata, ou seja, nasceu com a pessoa. Pois bem, estamos no campo da fisiologia. O tratamento, portanto, é o sujeito querer primeiramente ir ao endocrinologista, que verá, medirá e receitará tudo o que for preciso. E aí, então, na pior das hipóteses, este pequeno homossexual terá o seu homossexualismo mitigado. A segunda causa da homossexualidade é a mesma, igual à primeira, só que em vez de o sujeito nascer com aquela disfunção hormonal, ele adquire ou por desejo consciente ou porque através de algum outro processo que interferiu na sua dinâmica de secreção glandular. Né? É o caso, por exemplo, do sujeito que toma hormônio para poder ficar forte e alterações hormonais no corpo.
É o caso, por exemplo, de certos transexuais que tomam hormônio para falar como mulher, e a voz afina como de uma mulher. Eles passam a falar como uma mulher. É uma decisão consciente ou uma intervenção inconsciente no corpo da pessoa, mas ela não nasceu com aquele problema, com aquela disfunção hormonal. Também é de explicação de origem fisiológica. O tratamento e também é com o endocrinologista. Pois bem, sendo que no primeiro caso, ou seja, na causa fisiológica inata, o sujeito também tem como exercer a sua vontade, e isto é fundamental para que ele seja curado. Porque se ele quiser, se ele nasceu com aquilo, se ele quiser, ele pode se curar, ele pode ir em busca de sua cura, em busca de médicos para curarem. O problema é que, mais uma vez, o movimento gaysista, apoiado por um sem número de políticos e poderosos, querem cada vez mais castrar, tosar, podar, tolir os cientistas, os médicos e os especialistas que podem ajudar, que podem reorientar sexualmente ou até mesmo hormonalmente o fluxo sexual, a opção sexual daquela pessoa. Ao ponto que dentro de algum tempo, possivelmente ou provavelmente, é o que está se desenhando, nenhum tipo de médico, nenhum tipo de especialista, nenhum tipo de psicólogo, endocrinologista ou médico poderá, mesmo querendo, e mesmo que o paciente também queira, ajudar a reorientar sexualmente ou hormonalmente qualquer pessoa, qualquer um que queira ter preferência heterossexual, ter desejo heterossexual. Pois bem, então falamos da primeira causa, que é a primeira causa da homossexualidade, que é a causa fisiológica inata. Tem a causa segunda que falamos, que é a fisiológica adquirida. A fisiológica adquirida. Ambas com tratamentos psicológicos, e ambas passam pela vontade do homossexual. Ou seja, ele pode, se quiser, buscar a cura. Pois bem, e a terceira causa? A terceira causa é, que na minha opinião responde pela imensa maioria dos casos de homossexualidade, que é a causa comportamental. Esta causa comportamental eu vou dividir em duas causas. Na primeira, comportamental, eu digo que ela seja, no caso daquele sujeito, que ele, como eu já falei, teve complexo de Édipo disfuncional, que é aquilo que eu falei há pouco, que o desejo sexual dele pela mãe não foi castrado pelo pai, e o desenvolvimento da sua sexualidade não se dá de forma salutar. Chega na puberdade e, como não houve uma castração, e nem quem o fizesse pelo pai, então ele passa a gostar de pessoas do mesmo sexo, ou seja, de meninos também, e se torna um homossexual. Há também o caso em que ele possa ter sido estuprado, violentado por um tio, por um avô, por uma outra pessoa da família, por exemplo, e também isso pode interferir na sua opção sexual, porque passa pelo lado psicológico e comportamental também. Esta explicação eu chamo de causa da homossexualidade comportamental, psicológica. Há uma variante da causa da homossexualidade comportamental que se dá quando, muito comum hoje em dia, no meio de adolescentes, uma menina ou menino, acontece mais com menina, se vê imiscuída num grupo de adolescentes que são homossexuais. E ela acaba indo naquela vibe daqueles adolescentes, ela acaba cedendo aos convites para se tornar ou cometer uma prática homossexual, e ela acaba fazendo aquilo porque vai na cabeça dos outros. Também é comportamental, uma explicação comportamental. A primeira como a segunda também tem, como as outras duas que eu já disse, tratamento, cura, solução. No caso da primeira, ou seja, a causa da homossexualidade comportamental, na qual o sujeito tem complexo de Édipo disfuncional, ele vai a um psicólogo
se a Justiça, se o Conselho Federal de Psicologia ainda o permitir, claro, e pede para ser reorientado sexualmente, né? E no caso segundo, ou seja, o adolescente, a menina, o menino, o rapaz, a moça, que acaba indo, seguindo os exemplos ou as pressões e é constrangido pelo grupo ao qual quer pertencer, para não se sentir sozinho e marginalizado, quando ele cede a essas tentações, a esses convites, e faz, mesmo sem querer fazer, beijo na boca de um menino sendo menino, beijo na boca de uma menina sendo menina, ou coisas do gênero, mesmo sem querer fazer, mas o faz para se tornar partícipe daquele grupo. Também tem tratamento, também tem solução, e isso passa pela pedagogia, pelo ensino familiar também, mas não só, mas também cabe também ao psicólogo ajudar. E o quarto, ou melhor, o quinto, que seria o quarto e última causa da homossexualidade, é a causa espiritual, ou seja, demônio. Neste caso, o sujeito ele não teve problemas pedagógicos, psicológicos, fisiológicos, nem nasceu, nem adquiriu, mas ele está possuído por um demônio. E a homossexualidade dele cessará tão logo aquele demônio seja expulso. Então são estas as causas da homossexualidade. Bom, fechando parênteses e voltando para a nossa apresentação. Próximo tema, separação e divórcio. Segundo estudos, a separação conjugal pode acarretar danos psicológicos à criança, normalmente logo após a primeira infância. E isso tem tudo a ver com o que acabamos de falar, ou seja, com a homossexualidade. Para finalizar, gostaríamos de destacar a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é fundamental para todo estudioso de família e principalmente da educação infantil. Pois bem, agradecemos a atenção, tentamos de maneira rápida, bem rápida, sucinta, abordar de modo o mais eficaz possível o problema da família. Na verdade, traçamos um paralelo entre psicologia e família e tentamos aplicar a dinâmica da cristandade, a dinâmica dos preceitos morais cristãos. Antes que terminemos, devo destacar, antes que eu esqueça, com relação ainda ao problema da homossexualidade, como devemos de maneira ética tratar a homossexualidade ou os homossexuais dentro das igrejas. Porque o que acontece hoje é que muitos líderes e membros cristãos de igrejas cristãs não estão tendo a capacidade, a desenvoltura e as informações também técnicas disponíveis de forma adequada para receber estas pessoas, estas almas. Nós não podemos receber um homossexual na igreja sem antes olharmos para ele e procurarmos identificar qual é a possível ou provável causa de sua homossexualidade. Porque se ele não tem como princípio, como causa, como origem de sua homossexualidade o demônio, não adiantará expulsar o demônio dele achando que a homossexualidade dele vai cessar, achando que ele vai deixar de ser homossexual. Porque se o motivo, se a causa da sua homossexualidade não for um demônio, não for espiritual, portanto, o pastor, os líderes, a igreja como um todo, deverá procurar receber de modo um pouco diferente aquela pessoa e trabalhar com ele e com a família esta questão. Ou seja, tentar convencer e explicar juntamente com aquele homossexual que pode ser a causa daquela homossexualidade um problema fisiológico inato adquirido ou um problema de ordem comportamental. Isto tem a ver com ética nas igrejas, ética aplicada ali ao tratamento e à recepção dos homossexuais. Pois bem, agora sim, muito obrigado mais uma vez, fechando esta apresentação. Família, o que está acontecendo com ela.